Olá, hoje a gente vai explorar um universo talvez um pouco diferente para muita gente, a relação entre autocuidado e o uso de ímãs. A ideia é energizar corpo e emoções. Nossa fonte principal é um material chamado Autocuidado com Ímãs, Energize seu corpo e emoções. E o objetivo aqui é entender melhor o que esse texto quer dizer com autocuidado e como ele propõe que os ímãs podem ser uma ferramenta disso tudo. Será que práticas que a gente às vezes acha simples podem ter um impacto assim tão grande no bem-estar? Pelo menos segundo essa perspectiva, né? Vamos investigar isso. Para a gente começar, como é que essa fonte define o autocuidado? Ela menciona um conjunto de práticas, de hábitos, para cuidar da saúde física e mental. Pelo que eu li, vai desde, alimentação, exercício, até reservar um tempo para relaxar mesmo. Parece o básico, né? O material até diz que é essencial para prevenir doenças e ter uma vida mais plena. E olha que interessante, o material dá um foco bem grande na prevenção. O autocuidado é apresentado ali quase como uma estratégia mesmo, muito eficaz contra doenças crônicas. Cita exemplos, diabetes, hipertensão, e faz uma conexão com campanhas de saúde pública da OMS, do Ministério da Saúde, que incentivam essa responsabilidade de cada um pela própria saúde. O que eu acho fascinante é essa ligação direta que o texto faz entre os hábitos do dia a dia e a saúde a longo prazo, sabe? Argumenta que isso mexe na qualidade de vida, na longevidade, é um ponto forte do material. Você falou da saúde, o texto parece que dá um peso grande para a saúde mental também. Ele menciona que práticas tipo meditação e, olha só, a própria aplicação de ímãs, que isso poderia ajudar a reduzir estresse, ansiedade, aí a coisa começa a ficar mais específica, né? Como que o material sugere que uma coisa como um ímã poderia atuar nessas duas frentes, corpo e mente, de forma tão integrada? A questão do estresse que você mencionou é um benefício central que a fonte liga a essas abordagens, incluindo os ímãs, sim. E um outro ponto que eu achei relevante é como o material descreve a formação desses hábitos. Não é algo que acontece do dia para a noite, né? É um processo. Exige, claro, empenho, consistência. A sugestão de incorporar isso na rotina, tipo reservar um tempo para atividade ou planejar a comida, é vista como chave. Isso levanta uma questão importante, né? Como integrar novas práticas de um jeito sustentável no dia a dia. O texto valoriza muito isso. Certo. Então vamos pro ponto que chama mais atenção. Os ímãs. Como é que eles entram nessa história de autocuidado segundo essa fonte? O texto chega a usar a palavra incrível para descrever o papel deles em aumentar a energia, vitalidade. Ok, vamos tentar entender a lógica por trás disso. Qual seria o mecanismo proposto ali no material? Fala em harmonizar o fluxo bioelétrico. O que isso quer dizer na prática, de acordo com essa visão? Então, a explicação que o material oferece gira em torno justamente dessa ideia de fluxo bioelétrico. A proposta é que, ao atuar sobre esse fluxo que, assim, pelo contexto parece ser entendido mais como uma energia vital do que os impulsos elétricos que a gente estuda na fisiologia, né? Os ímãs ajudariam o corpo a funcionar de um jeito mais otimizado. E o resultado direto disso, segundo o texto, seria combater a fadiga e dar um aumento visível na disposição geral. Então, conectando as ideias, a argumentação é que essa harmonização energética permitiria um estilo de vida mais ativo, mais saudável, e isso refletiria diretamente nos níveis de energia que a pessoa sente no dia a dia. O foco é nessa revitalização que viria desse equilíbrio bioelétrico. Entendi. Faz sentido dentro da proposta deles. E além dessa questão da energia, o texto também fala numa tal de desintoxicação emocional e alívio do estresse. Como é que os ímãs ajudariam nisso? A fonte diz que eles auxiliam na liberação de bloqueios emocionais. Esses bloqueios levariam ao estresse elevado. Desintoxicação emocional é um termo forte, né? Como que o texto desenvolve essa ideia? Olha, a perspectiva apresentada é que esses bloqueios emocionais, embora o texto não entre em super detalhes sobre o que seriam ou como se formam, eles funcionariam como barreiras para o bem-estar. A ideia, então, é que os ímãs, ao atuarem no corpo, talvez por aquele mesmo fluxo bioelétrico que a gente falou,
eles facilitariam a dissolução, a liberação desses bloqueios. E o resultado esperado, segundo essa visão, seria um estado emocional mais tranquilo, mais equilibrado, mais relaxado. Dentro da lógica do material, os ímãs seriam, então, uma ferramenta complementar para quem busca gerenciar melhor as emoções, o estresse, promovendo um maior equilíbrio interno, sabe? Entendi. É uma proposta de olhar para a emoção de forma conectada ao corpo. E o material também aponta para benefícios mais, digamos, físicos, concretos, como o estímulo à circulação sanguínea. Por que isso seria tão importante na visão da fonte? O argumento é que melhora a oxigenação dos tecidos e ajuda a eliminar toxinas. Isso parece algo bem fundamental para a saúde das células, né? Sim. A fonte destaca bastante a importância de uma boa circulação para a saúde geral. A argumentação é bem direta, na verdade. Um fluxo de sangue mais eficiente significa que mais oxigênio, mais nutrientes chegam às células. E, ao mesmo tempo, os resíduos do metabolismo, as tais toxinas, são removidos de forma mais eficaz. De acordo com o texto, essa otimização dos processos básicos das células contribuiria para um corpo mais saudável, mais funcional e, por consequência, revitalizado. É apresentado como um mecanismo essencial para manter a máquina do corpo funcionando direitinho. Faz sentido. E, ainda nessa linha do físico, tem a questão do alívio de dores crônicas. Um problema que, afeta muita gente. O que o texto propõe especificamente sobre usar ímãs para isso? Ele fala em aplicar os ímãs em áreas específicas para reduzir inflamação e dor. Como isso funcionaria segundo o material? O texto descreve a aplicação de ímãs como uma terapia, com potencial reconhecido, claro, dentro do contexto do próprio material, para o manejo dessas dores crônicas. A ideia apresentada é que, aplicando os ímãs diretamente sobre a área dolorida ou bem perto dela, o campo magnético atuaria ali localmente. O mecanismo que eles sugerem envolveria a redução de processos inflamatórios e também uma modulação da forma como a dor é percebida naquela região. O objetivo final seria proporcionar alívio, né? Conforto. E com isso, uma melhora na qualidade de vida, na capacidade de se movimentar, para quem convive com essas condições que não passam. O foco é bem direcionado. Alívio localizado. Entendi. Então a gente tem essa série de benefícios potenciais que o texto atribui aos ímãs. Mais energia, equilíbrio emocional, melhor circulação, alívio da dor. Mas aí vem a pergunta: como colocar isso em prática? Como é que o material sugere que as pessoas integrem o uso dos ímãs na rotina de autocuidado? Uma das ideias que ele menciona é combinar com outras práticas, tipo yoga, meditação, para criar um efeito maior, uma abordagem mais holística. Essa ideia de não isolar a ferramenta, mas integrar, parece interessante. Sim, essa noção de sinergia é um ponto que o material realmente enfatiza. A fonte não coloca os ímãs como uma solução única, sabe? Isolada, mas sim como uma terapia complementar. A ideia é que eles poderiam potencializar os efeitos de outras práticas de autocuidado que a pessoa já faz ou quer começar a fazer. A argumentação se baseia numa abordagem que olha para o indivíduo como um todo, né? Considerando saúde física e emocional juntas, interligadas. Portanto, combinar os ímãs com yoga ou meditação, ou mesmo com uma alimentação mais equilibrada, seria, na visão do texto, uma forma de promover um cuidado mais completo, mais integrado. Faz sentido, né? Faz todo sentido. E, além dessa combinação, o texto também bate na tecla da rotina. Diz que criar o hábito de aplicar os ímãs regularmente é fundamental para sustentar os benefícios, para manter o bem-estar. E dá até uma dica prática que me chamou a atenção: registrar as experiências num diário. O que essa sugestão do diário quer dizer na prática, segundo a orientação do texto? Essa sugestão do diário é ótima, porque ela reforça 2 pilares que o texto valoriza muito: a consistência, como você falou, e a autoobservação. Manter um registro tipo anotar quando e onde usou os ímãs, como se sentiu antes, como se sentiu depois, o que percebeu ao longo do tempo, serviria como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo. A ideia é que, observando esses padrões, a pessoa conseguiria identificar o que funciona melhor para ela, sabe? Quais pontos de aplicação trazem mais resultado, em que momento do dia sente mais efeito, e por aí vai. Isso permitiria ajustar e personalizar a prática ao tempo todo. No fundo,
um convite para a pessoa ser um agente ativo no seu próprio processo de autocuidado, de bem-estar, observando o próprio corpo, as próprias emoções, o que está super alinhado com o conceito geral de autocuidado que o texto promove. Perfeito. Então, fazendo um resumo da nossa conversa de hoje, a gente viu como o texto Autocuidado com Ímãs define o autocuidado como essa prática essencial com várias facetas que vai da nutrição ao manejo do estresse e que é fundamental para a saúde física e mental. E a gente investigou as principais alegações apresentadas no material sobre os ímãs. A ideia de que eles poderiam aumentar a vitalidade por harmonizar o fluxo bioelétrico, que poderiam auxiliar no alívio do estresse via liberação de bloqueios emocionais, estimular a circulação do sangue e oferecer alívio para dores crônicas com aplicação localizada. É isso, né? Exatamente isso. A gente percorreu os benefícios potenciais, tal como eles são descritos na fonte, sempre lembrando que é a perspectiva apresentada no material, né? Analisamos como o texto conecta o uso dos ímãs a conceitos como energia vital, equilíbrio emocional, saúde circulatória, manejo da dor e como ele enquadra tudo isso dentro de uma estratégia maior, personalizada, de autocuidado, onde a consistência e essa autoobservação são peças-chave. E para nossa reflexão final, o texto valoriza muito essa coisa da observação atenta, da personalização do autocuidado, como no exemplo do diário para os ímãs. Isso faz a gente pensar, será que não existem outras áreas do nosso bem-estar, outros hábitos, outras práticas, que poderiam se beneficiar muito de um olhar mais atento assim, de uma experimentação consciente, de ajustes personalizados, mesmo que não tenha nada a ver com ímãs? Que aspectos da nossa saúde física ou mental a gente talvez trate de forma meio genérica, quando uma abordagem mais individualizada, mais observadora, poderia fazer toda a diferença? Fica aí a provocação para a gente pensar. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta análise detalhada do material. Até a próxima!